Shalom, shalom, queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu espero que esteja tudo bem aí com você nesse momento. Eu venho mais um vídeo. Esse vídeo vai ser realmente para a gente conversar de alguns assuntos, de um sonho que Deus me deu nos últimos dias, mas também para a gente começar a entender algumas questões que a gente precisa ter esse panorama muito bem fixado na nossa mente para esse tempo, né, mundial que nós vamos passar, que a gente vai começar a viver daqui para frente. Já tá ruim, mas é isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui, tá bom? A gente vai fazer uma ligação entre avivamento, crise mundial e troca de riquezas acontecendo. E eu quero dar esse start aqui com você a respeito desse sonho que eu tive essa semana. Então eu estou com meu caderno aqui diante de você, você já deve conhecer ele. Eu vou ler ele para você, tá? Para que eu não perca nenhum detalhe. Para que eu não perca nenhum detalhe, eu não deixe nenhum detalhe de fora e realmente seja muito fiel à visão que o Senhor me deu em sonho, ok? Então não vou me alongar muito aqui nesse início, mas eu já vou entrar aqui com você. No dia 13 de 4 de 2025 eu tive um sonho e a partir de agora eu vou ler esse sonho, tá? Eu vou ler como eu realmente escrevi. Bom, assim eu relato. Nessa madrugada eu tive em um futuro próximo. Em uma visão, eu vi pessoas sofrendo, vi o Brasil em um colapso econômico, vi o setor alimentício abalado. A minha visão se divide em dois cenários, um mais humilde e outro mais elevado. Eu andava nas ruas e estava um caos. Eu entrava nos mercados e havia muita briga e confusão por alimentos. Não tinha comida suficiente para todo mundo. Vi pessoas andando com carrinho cheio de compra nas ruas e outras com sacolas, e eles eram roubados, era um terror. Pessoas se escondiam como podiam para não terem suas compras roubadas, que já eram poucas. Pessoas invadiam casas para roubarem alimentos. Eu também fui em visão ao cenário dos ricos. Eles tinham alimento porque tinham condições de comprar. Deus me mostrava prudência vindo deles. Enquanto no cenário humilde as pessoas roubavam umas às outras, no cenário rico eles se ajudavam, eles se uniam, mesmo em meio à crise. Havia preocupação no meio deles, angústia, incerteza, mas também harmonia. Eu vi muitos se juntando e fazendo refeições coletivas. Assim ninguém ficava sem se alimentar. Tinham dignidade no meio deles. Eu via o real cada vez mais desvalorizado. Eu via pessoas saindo em grande escala do Brasil. Era horrível andar nas ruas, não só pela segurança, mas pelo vazio. A sensação de vazio era perturbadora. Esse foi o meu sonho do dia 13 do 4, onde o Senhor, ele relatou para mim essa realidade futura. Tem sonhos em que Deus, ele traz para mim, em que ele já me entrega, que é para eu orar, interceder e pedir livramento. Nesse caso, eu perguntei para ele o que era para fazer mediante essa revelação e ele não pediu para que eu orasse sobre livramento, mas pediu apenas que eu comunicasse aos filhos dele a respeito disso. É difícil, porque sonhos proféticos não são fáceis de ser lidados, porque além do teor, né, profundo, dos detalhes da visão, tem determinados sonhos em que Deus ele deixa os nossos sentidos muito aflorados, né, no decorrer do sonho. E eu lembro que nessa revelação eu andava nas ruas e era desolador, era uma sensação horrível, principalmente porque o Brasil ele estava vivenciando um êxodo muito grande, as pessoas estavam saindo em massa do Brasil, na minha revelação, e a nação estava vazia, ela estava vazia de pessoas, não tinha segurança direito, era complicado, gente, assim, essa visão, sabe? Mas à medida que eu ia visitando esses cenários, eu andava pelas ruas, né? Eu ia em cenários mais humildes, em bairros mais humildes, eu via as pessoas acuadas, as pessoas escondidas, elas escondendo o pouco que tinham, porque as pessoas entravam nas casas para roubar comida. Elas não entravam para roubar outras coisas, dinheiro, bens materiais, era comida. Olha só. Enquanto isso, o Senhor ele me levava a um cenário diferente, né, com uma realidade econômica um pouco diferente. Embora os ricos tivessem condição de comprar, o alimento era escasso para todo mundo. Só que nesse cenário que o pai me mostra, ele me mostra uma galera com prudência. Ele me mostra as pessoas com prudência. Mesmo sabendo que faltava determinados alimentos, eles dividiam o que tinha e faziam refeições coletivas para quê? Para fazer render.
que eu fiquei, né, com essa sensação que o sonho profético traz para dentro da gente, até a gente conseguir assimilar todas as sensações, emoções, mais a revelação, mais a visão. Isso foi no domingo, no culto de domingo eu fui na igreja e uma pessoa muito usada por Deus, ela entregou uma palavra, ela entregou um versículo, que é Provérbios 21:20, e que eu quero muito ler para vocês agora nesse momento, porque ele veio para selar essa visão, assim, e para que eu tivesse clareza, né, na direção que Deus queria me usar para dar a você que está aí assistindo esse vídeo do outro lado. Na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Agora vamos para a NTLH. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Pesado. Agora outra versão. Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. Forte o que Deus está falando aqui conosco, hein, queridos? O Senhor, ele está nos dando uma direção muito clara. Nesse caso, o Senhor, ele está nos direcionando ao quê? Ser prudentes, a sermos sábios e estocar um pouco de alimento, né? Estocar um pouco de coisas, porque lembra que eu falei para você que mesmo que tenha dinheiro não vai ter comida para todo mundo? Então, nesse caso, a gente precisa ser sensato. Eu não tô falando, gente, para você fazer estoque absurdo de 50, 60, 100 quilos de arroz na sua casa. Eu estou falando para que você agora, se essa mensagem está queimando, teu coração está fazendo sentido para você, é que você comece a se colocar diante de Deus e pedindo direção, pedindo discernimento, perguntando: Pai, o que eu faço? Eu não tenho dinheiro agora para, Senhor, para fazer um estoque completo. O que eu faço? Comece com pouco, comece com o que tem. Se você vai no mercado e você vai comprar 1 quilo de arroz, compre 2. Um você come, o outro você armazena. Se assim der para fazer, comece com o que tem, comece com o que dá, e o Espírito Santo vai nos direcionando. Outra coisa que eu quero falar aqui com vocês, né, eu postei essa revelação nas minhas redes sociais, como o Senhor sempre me pede para fazer primeiro, direcionar para as outras redes sociais, né, para o TikTok, para o Instagram, e aqui eu consigo ter um pouco mais de leveza, eu consigo ter um pouco mais de tempo para poder abrir um pouco mais o leque para vocês de interpretação, de discernimento, e aqui a gente vai conversando junto, refletindo junto sobre isso. Mas o que eu quero falar para vocês é, muitas pessoas vieram, né, nessa revelação, mandando mensagem assim: poxa, você não está coerente nas suas revelações. Uma hora você fala de troca de riquezas, outra hora você está falando de crise, outra hora você está falando de avivamento. Eu não estou entendendo. Mas assim como eu fiz um post lá no meu Instagram e eu quero abrir aqui para vocês, o Senhor falou: filha, sou eu quem justifico você, mas abra para as pessoas o que você está vendo, o que você está percebendo, o que você está entendendo, porque muitos dos meus filhos não estão compreendendo. E é isso que eu quero abrir aqui para você agora. Eu quero abrir um pouco mais e fazer um leque entre avivamento, troca de riquezas acontecendo e crise, né? O que uma coisa está atrelada à outra. Elas se divergem, elas se completam, elas se complementam? E eu quero dizer para vocês que elas não se divergem, elas se complementam. Primeira coisa que eu quero abordar aqui com você: avivamento. As pessoas, elas têm um olhar meio romântico pro avivamento. As pessoas, elas têm um olhar meio conto, sabe? Como se fosse Nárnia, alguma coisa assim sobre o avivamento, que o avivamento vai vir numa coisa tão romântica, numa coisa tão bela. Nossa, nós vamos viver o avivamento, a última chuva, a última colheita. Eu quero dizer para você que o avivamento, ele só acontece mediante a perseguição. Avivamento e perseguição caminham lado a lado, eles caminham juntos. E eu quero pegar Atos dos Apóstolos. Vamos começar a descortinar um pouco de Atos dos Apóstolos aqui, numa visão um pouco diferente do que muitas pessoas pregam por aí, mas que vai fazer sentido para esse contexto que nós estamos vivendo aqui. Atos dos Apóstolos. Jesus, ele ressuscita, fica um tempo na terra, fala o que precisa falar, aconselha o que precisa aconselhar, dá direções para o povo e ele fala: não saiam de lá do cenáculo até que do alto venha o Espírito Santo para revestir vocês de poder. E por que Jesus, ele dá essa direção tão certeira para os discípulos dele se juntarem em um lugar só? Eles não poderiam estar dispersos porque o sistema religioso da época estava atrás dos discípulos de Jesus. Estavam atrás, já estavam perseguindo.
Então Jesus ele dá uma direção muito certa para o povo, porque para tudo que eles iriam enfrentar era somente pela força do Espírito Santo, era somente pela capacitação que vinha do alto, e não dos homens, e não da força do próprio braço, mas sim pelo Espírito Santo. Então, acontece Pentecostes, o Espírito desce, eles são revestidos de poder, aí acontece aquilo tudo que vocês já conhecem, eles são tomados dentro do cenáculo, isso reflete para o lado de fora, onde pessoas começam a entender em suas línguas nativas aquilo que estava acontecendo do lado de dentro, e as pessoas começam a se converter, e as pessoas começam a se entregar a Jesus. E depois daquilo começa um alvoroço incontrolável, que somente pelo Espírito Santo os discípulos foram dotados de toda a força, de toda a coragem, de toda a ousadia, de toda a intrepidez. Logo depois desse pequeno relato que eu estou dando aqui, a palavra vai lá em Atos narrar a nós que Pedro faz o seu primeiro discurso. Pedro faz a sua primeira pregação. Pedro só prega por conta do Espírito Santo. Vocês têm noção disso? A gente só vai conseguir fazer o que precisamos fazer pelo poder de revestimento do Espírito Santo dentro desse contexto do avivamento, mas isso só vai acontecer quando o cenário tiver um pouco caótico e o povo começar a ser perseguido. Nós, eu e você que está aí do outro lado, começar a sofrer na nossa própria carne a perseguição de levar o nome de Jesus Cristo a toda e qualquer criatura aos quatro cantos da terra. Entendeu o contexto do avivamento? Eu não romantizo o avivamento. Para o avivamento acontecer, as coisas tendem a piorar. Para Jesus voltar, as coisas tendem a piorar. Eu falo isso para gerar pânico em você, terror? Não. A gente está chegando num tempo em que nós temos que ser prudentes. Nós temos que ter mente estratégica. E nós devemos nos lembrar, um dos nomes dele é Adonai Tzavot, Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Quem é o nosso general no contexto de guerra? Jesus. E quem nos conduz? O Espírito Santo. Tá começando a entender o que eu tô querendo falar aqui com você? Que o avivamento, ele caminha com a perseguição. E para o avivamento acontecer, as coisas tendem a piorar. E para isso vai se instaurar o quê? Uma crise. A crise caminha com o avivamento. Muitos só se converterão a Jesus pela dor. Muitos terão que sofrer para antes se entregarem a Jesus. Eu espero que não seja você que está aí do outro lado. Eu espero que você se entregue pelo amor. Não queira viver a entrega pela dor. Paulo viveu pela dor. E olha o que aconteceu, não é mesmo? Na vida dele e no ministério dele. Mas enfim. Vocês estão começando a entender o panorama do que eu estou explicando aqui para vocês? Vocês entenderam um pouco do avivamento, da perseguição e da crise, tá? Mas, Mari, a troca de riquezas, onde entra? A troca de riquezas é uma coisa boa. Eu quero dizer para você que pelo fato de existir uma crise não significa que não tenha dinheiro. Significa que apenas o dinheiro está circulando de uma outra maneira. O dinheiro, ele não sai desse plano terreno. O dinheiro, ele continua dentro desse plano terreno. Só que, se o dinheiro não está na mão do povo, está na mão de quem? Se o dinheiro não está na mão dos filhos dos servos do Senhor, está na mão de quem? O dinheiro ele só troca de mão de tempos em tempos. Quando nós vamos estudar a história da humanidade, a gente entende, a gente percebe que o dinheiro ele troca de mão, ele troca de lado de tempos em tempos. E a crise vem para selar isso. A crise vem para fazer isso acontecer. Tira da mão de um e coloca na mão do outro. Só que Deus é tão perfeito que ele avisa aos seus, ele avisa aos seus filhos. Nós estamos agora vivenciando uma troca de riquezas acontecendo, onde grande parte dela é digital. Porque nós vivemos nessa era digital barra tecnológica, então é normal que as fontes de riqueza sejam digitais barra tecnológicas. Só que o povão, o grande povão, a grande massa não tem acesso a isso, porque não tem conhecimento a isso, está na mão de quem, então? Está começando a entender as ligações que eu estou fazendo aqui com você? A crise não anula a troca de riquezas de mão. É por isso que nós temos que ser filhos prudentes, filhos sensíveis para a direção de Deus. E outro ponto que eu quero abordar aqui com você a respeito da troca de riquezas de mão, ainda em Atos. A gente ainda está continuando em Atos, eu estou pegando o livro de Atos como exemplo. Você, por favor, faça o que eu sempre oriento nos meus vídeos. Pega a Bíblia, convide o Espírito Santo,
Pede para ele te levar, para ele te conduzir a essa revelação, para que você tenha a sua experiência pessoal, entende? Sobre esses aspectos que eu estou narrando aqui com você. Só para a gente concluir aqui agora, para esse vídeo não ficar muito longo, o que a troca de riquezas tem a ver com o livro de Atos? Lembra que lá no livro de Atos vai nos narrar sobre pessoas vendendo o que tinham, compartilhando o que tinham para subsidiar a obra, para subsidiar o ministério, para subsidiar o ID por todo mundo pregar o evangelho na vida dos apóstolos e discípulos? Isso significa que se aconteceu lá, vai acontecer agora, nessa última chuva, na última chuva abundante do Espírito Santo sobre nós. Significa que nós, aqueles a quem o Pai levantar para essa obra, para ser mantenedores do Senhor, da obra dele, para esse tempo, nós serviremos dessa forma, sendo mantenedores com os nossos recursos, com os nossos bens. Ainda que Ananias e Safira tenha feito algo ruim, mentido diante do apóstolo Pedro, e tenham colhido a consequência desse ato, morrendo de forma imediata, esse episódio de Ananias e Safira vem narrar para nós aquilo que já estava acontecendo entre o povo de Deus. Eles estavam vendendo o que tinha e dando para a obra. Se a gente começar a analisar esse texto de Ananias e Safira nesse novo contexto, independente do que eles erraram, eles mentiram, eles sofreram a consequência, mas Deus está usando esse acontecimento para narrar e ilustrar aquilo que já estava acontecendo nos bastidores. Agora eu vou avançar um pouquinho com você no livro de Atos. Dorcas. Dorcas, uma mulher que era grandiosamente usada por Deus para sustentar a obra e fazer a obra com seu negócio. Começou a entender um pouco esse contexto? O avivamento, a crise e a troca de riquezas andam lado a lado. Eles não se divergem, eles se complementam, eles se completam. Então, para a gente concluir aqui, encerrar esse assunto, orem sobre tudo que eu venho falando para vocês, peçam confirmação e discernimento no coração, na mente, no espírito de vocês, para que o Espírito Santo venha ser juiz, para que o Shalom de Deus venha ser juiz na sua mente, no seu coração, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Eu nunca pensei que eu fosse ser a pessoa que pediria para se inscrever no canal, mas realmente isso ajuda demais para eu continuar nesse propósito, nesse ministério aqui com você, né, para eu continuar nessa missão. Então é importante, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais e quer me seguir, os links estão aqui na descrição, que você vai ser direcionado direto para lá. Eu tento o máximo ser bem didática nas minhas redes sociais, ensinar algumas coisas que eu posso ensinar, que o Espírito Santo, né, fala para mim, filha, isso você pode ensinar, e aí eu faço assim. Só que lá, às vezes, é uma linguagem um pouco mais leve, né? Aqui a gente vai descortinando mais, vai estudando mais. Enfim, é isso. Deus abençoe muito você, abençoe sua vida nesse dia, nesta noite, sei lá que horário que você está assistindo esse vídeo, mas que você seja grandiosamente invadido pelo Espírito Santo na sua vida, pela paz de Deus, e que o Senhor esteja te guardando, te livrando, te protegendo de todo perigo e todo mal, em nome de Jesus. E a gente se vê no próximo vídeo, você já sabe, né? A pauta quem dá é o Espírito Santo. Seja lá qual for, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, shalom!